Meu ex-marido e eu nos divorciamos em condições melhores do que a maioria. Fernando sempre foi um bom pai para nosso filho de 3 anos e, no fundo, acho que ele ainda me amava. Mas, para dizer a verdade, nunca foi tão inteligente. É por isso que fiquei surpresa, mas não absolutamente chocada, quando ele voltou para casa um dia para confessar que havia me traído com sua colega de trabalho. Ele me disse como se eu fosse obrigada a aceitar aquilo, tipo, isso não é trair, querida. A Luana abriu meus olhos para tudo. Somos todos apenas animais. A monogamia não é natural. Eu não a escolhi em vez de você. Estou escolhendo ela e você também, Fernando disse. Seus olhos estavam arregalados e seu sorriso genuíno. Para meu desgosto total, ele acreditava no que estava dizendo. Claro que o mandei fazer as malas naquele dia. Felizmente para mim, essa coleguinha dele, a Luana, não acreditava que era natural para ela criar o filho de outra pessoa. Então acabei com a custódia total do meu filho sem brigas. Ocasionalmente, Eric, nosso filho, fazia visitas noturnas à casa de seu pai, mas tentei manter essas visitas o mais limitadas que pude, ao mesmo tempo em que permitia que Eric tivesse um relacionamento com seu pai. Para ser totalmente honesta, eu não suportava a Luana. Ela não era apenas uma destruidora de lares, mas também era louca. Não tenho nada contra os veganos em geral, mas Luana era uma vegana em nível militante. Quando Eric perguntou ao pai se ele podia comer nuggets de frango no jantar durante uma visita, Luana deu uma lição de moral nele. Ela disse: "Nós também somos animais, Eric. Nós não comemos nossa própria espécie. Está errado. Você ainda é pequeno, então não pode ser culpado, mas sua mãe é uma mãe ruim se ela deixa você comer nossos pobres irmãos e irmãs assassinados." Isso partiu o coração do meu pequeno Eric, e ele fez Fernando me ligar para buscá-lo. Naturalmente, seu pai não tentou corrigir as palavras de Luana, por ser um grande covarde. "Eu tô encrencado, mamãe?" ele perguntou no caminho para casa. "Não, querido, não. Você é um menino muito bom, a Luana que é louca", eu disse. Ele estendeu a mão para o meu braço de seu assento atrás de mim. "Você não é uma mãe ruim", ele disse, com lágrimas brotando em seus olhos. Em seguida, comprei nuggets de frango para ele a caminho de casa. Eu estava pronta para esganar o pescoço daquela mulher, mas em vez disso, tentei ser adulta e liguei para meu ex para falar que o que aconteceu era inaceitável. Ele concordou comigo e prometeu que não aconteceria de novo, mas o fato é que ele sempre concorda com a pessoa que fala com ele. Não fiquei necessariamente segura de que o problema não aconteceria novamente, mas me senti melhor depois de dizer o que pensava. Foi cerca de um mês depois que o arrombamento aconteceu. Quando cheguei em casa, depois de buscar Eric na creche, encontramos nossa casa completamente destruída. Levei Eric de volta para o carro e chamei a polícia. Depois que os policiais nos deram a autorização e verificaram que ninguém estava na casa, deixei meu filho na frente do meu notebook assistindo Galinha Pintadinha e fui falar com os policiais. A casa parecia completamente destruída e faltava muita coisa. Mais notavelmente, minha cozinha estava praticamente vazia. Eu fui uma chefe de cozinha amadora por algum tempo e tinha muitos utensílios de cozinha de qualidade ali. Minhas panelas e pratos foram todos roubados, junto com o meu cuidadosamente escolhido conjunto de facas e todos os meus talheres. Fiquei surpreso com o que os ladrões haviam escolhido para levar, mas os policiais explicaram que, em roubos, muitas vezes, o que é mais fácil de penhorar é o que é levado. Meu notebook teria sido facilmente rastreável e minha TV era muito grande. Enquanto a polícia tirava fotos, eu começava minha lista de itens roubados para entregar à minha seguradora. Foi quando percebi algo. Nossa gatinha de estimação ainda não havia nos cumprimentado. Larguei meu caderno e comecei a revistar a casa. "Aqui, gatinho, gatinho, psh, psh", chamei de cômodo em cômodo com desespero crescente.
Meus temores foram confirmados depois que verifiquei o último dos esconderijos habituais da nossa gatinha, e não a achei lá. A polícia disse que não havia nada que eles pudessem fazer sobre o gato. Era mais provável que ela simplesmente tivesse escapado durante o roubo. Naturalmente, Eric, ao saber disso, ficou arrasado. Espalhamos panfletos pela vizinhança e ligamos regularmente para os abrigos de animais locais, mas nada. Princesa era uma gata de interior e não tinha etiqueta de identificação nem coleira. Fernando foi surpreendentemente útil durante nossa recuperação do roubo e da perda do animal de estimação. Ele trouxe o jantar para nós naquela noite. Era vegano, mas a intenção foi boa. E até dormiu no sofá porque Eric estava com medo de que os bandidos voltassem. Fiquei bastante impressionada com a maneira que meu ex lidou com a situação. Nessa mesma noite, ele me disse que Luana queria um jantar só eu e ela, para esclarecer as coisas. Eu disse que ia pensar. Afinal, eu era adulta e poderia ir embora se ela começasse a agir como uma louca. Mais de um mês se passou desde o roubo e não havia sinal da gata e nenhum convite da Luana para o tal jantar. Estava quase me esquecendo disso, quando recebi uma mensagem de um número que não tinha salvo no telefone. Você gostaria de jantar comigo amanhã? É comida vegana, espero que não se importe, a mensagem dizia. Não precisava nem do número salvo para saber quem enviou essa mensagem. Comer comida vegana não me incomodava, mas a mensagem dela definitivamente me incomodou. Felizmente, eu estava cansada demais para me preocupar muito com a mensagem dela ou o quão mal intencionada ela era. Lidar com a seguradora para substituir nossos itens roubados estava se tornando um segundo trabalho em si e eu não estava disposta a discutir. Claro, podemos jantar, eu escrevi de volta. Vejo você às 5h15, disse ela. De jeito nenhum eu iria submeter meu filho a outra refeição com Luana, então fiz arranjos para deixar Eric na casa de seus avós. Eles ficaram felizes em tê-lo durante a noite e Eric conseguiu tirar sua mente da gata ainda desaparecida. Seria uma coisa boa para todos. Pelo menos para eles, né? Os avós de Eric e Eric. Eu ainda tive que sofrer durante o jantar com loucos, repetindo várias vezes para mim mesma que manter um bom relacionamento com Fernando e com Luana era importante para a saúde mental do meu filho. Fui para a casa do meu ex. Quando cheguei lá, fiquei surpresa ao ver como a refeição parecia normal, apesar de quão desagradável ela era. Luana claramente fez um esforço para criar um substituto de carne aceitável para o nosso jantar. Enquanto a comida parecia normal, a decoração da casa certamente não. Um grande gráfico mostrando a localização dos chakras foi pintado na parede. Cada chakra tinha sua própria prateleira com uma pedra de cores vivas. Nenhuma parede era pintada da mesma cor que a outra, sendo a cozinha pintada em um amarelo brilhante, azul, verde e laranja. A mesa era baixa e roxa, com almofadas para sentar em vez de cadeiras. Velas de todas as formas e cores possíveis ficavam em qualquer superfície plana disponível. Se esta fosse a casa de qualquer outra pessoa, eu poderia ter considerado um estilo peculiar e divertido. Mas era de Luana, então considerei uma prova de sua personalidade maluca. Fernando não vai jantar conosco. Ele teve que ficar até tarde no trabalho, disse ela. Ela me conduziu até uma almofada e gesticulou para que eu sentasse. Estou tão feliz que você pôde vir. Eu sei que essa não é a situação mais ideal para nós, mas achei que seria bom se pudéssemos nos acertar, sabe? Ela disse. Acertar de que forma? Perguntei. Tipo, talvez você possa tentar não comer nossos companheiros animais, disse ela. Lá estava, a Luana que todos conhecemos e odiamos. Olha, querida, comecei falando. Tudo bem você ser vegana, mas eu não sou. E você vai ter que ficar bem com isso, eu disse, tentando manter minha voz o mais calma possível. Podemos apenas falar sobre outra coisa? Talvez você mude de ideia algum dia, disse ela. Revirei os olhos. Duvido. Ok,
Desculpe por trazer isso à tona. Vamos comer antes que tudo esfrie. Eu fiz isso especialmente para você, ela disse. Ficamos sentadas em um silêncio constrangedor por um tempo enquanto comíamos. Fiquei aliviada por ela ter parado de militar, mas estava começando a ficar muito desconfortável. Isso, honestamente, tem gosto de carne de verdade. A textura é perfeita, eu disse. Na verdade, fiquei bastante impressionada. O prato era composto por arroz, feijão, uma salada e um bife que, obviamente, era de soja. Luana, no entanto, ainda não havia tocado em seu substituto da carne e, em vez disso, beliscou delicadamente sua salada. Você cozinhou carne? Perguntei. Eu tinha certeza de que havia entendido errado. Ah, sim, eu não sabia como fazer você entender, ela disse. Entender o que exatamente? Perguntei. Eu só precisava de uma maneira de mostrar como é errado comer carne, disse ela. Então, isso aqui é carne de verdade? Perguntei. Sua explicação não fazia sentido. Sim, mas essa carne você deveria reconhecer. Fiz especialmente para você ver como é triste quando um animal é morto só para ser comido, disse ela. Luana sorria de orelha a orelha. Por que você não corta outra fatia para você? Ela perguntou alegremente, me entregando uma faca. Não apenas qualquer faca, mas a minha faca favorita que eu usava em casa, com as mesmas marcas de uso que eu reconhecia. Ela deve ter visto em meu rosto que reconheci minha faca, porque logo em seguida disse: pessoas que usam panelas para assassinato não merecem tê-las. Tenho certeza que você vai entender. Ela fez uma careta. Ou o grande carnívoro mau não pode fazer isso. Diferente quando é um animal que você conheceu pessoalmente, né? Ela disse. Era a princesa, a minha gata. Quase vomitei enquanto corri para o banheiro. Minha cabeça se encheu de imagens de Luana assassinando e cozinhando minha gata. Lágrimas correram pelo meu rosto enquanto eu vomitava violentamente no banheiro. Foi quando eu vi as gotas secas de sangue escorrendo pelas laterais da banheira rosa fechada por uma cortina. Eu não tinha certeza se conseguia lidar com o que estava além da cortina, mas querendo ter certeza para ter uma prova para mostrar a Fernando o quão monstruosa Luana era, eu abri a cortina. O sangue correu pelos meus ouvidos e minha respiração parou em meus pulmões, mas de alguma forma um grito rasgou minha garganta. Lá na banheira, com a pele cortada, onde costumava haver músculos, jazia o cadáver do meu ex-marido. Luana agora está cumprindo prisão perpétua, mas nunca parecerá que a justiça foi feita completamente. Como qualquer punição que ela receba pode compensar a perda do pai do meu filho ou os pesadelos intermináveis que vou suportar pelo resto da minha vida? Princesa, minha gata, acabou voltando para casa, mas o que é um gato para um menino que perdeu o pai? Durante o processo judicial, Luana admitiu abertamente o que havia feito. Aposta que você não vai mais comer carne agora, vai? Foi a última coisa que ela me disse enquanto era levada pelos guardas da prisão. Ela parecia tão orgulhosa de si mesma. Por mais que eu não queira que ela tenha essa satisfação, ela está certa. Nunca mais como carne na minha vida. Até a próxima. Obrigado.